Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, presentes ao plenário, que nos acompanham de maneira semipresencial, todos aqueles que nos escutam e nos acompanham pelas redes do Senado. Eu subo a essa tribuna com a tarefa de recompor a verdade dos fatos. Não é tarefa fácil quando a gente dialoga com alguém que não é amigo da verdade. Mas o nosso Brasil precisa ser defendido por quem nele acredita e por quem por ele luta. Eu me refiro à audiência pública ocorrida em Washington, que se prolonga por todo o dia de hoje e que se debruça sobre a proposta dos Estados Unidos de impor novas tarifas sobre produtos brasileiros. Todos sabem da posição destemida, corajosa, do governo do presidente Lula, exposta pela fala do próprio presidente, quando esse tarifaço surgiu da primeira vez, senador Paim. Nós sempre defendemos, o governo Lula sempre defendeu, que essas tarifas são injustas. São injustas para as empresas brasileiras e estrangeiras e, sobretudo, para os cidadãos brasileiros e norte-americanos. Não se trata de territorialismo, não se trata simplesmente de bairrismo brasileiro, muito pelo contrário. Se trata do estabelecimento e de uma manutenção de uma relação comercial secular que sempre foi, antes desse Trump, sempre foi mantida nos marcos da civilização, de uma relação civilizatória e nos marcos de interesses das duas nações, sem prejudicar as relações internacionais, sem se meter em nenhum país e muito menos desrespeitar a soberania de quem quer que seja. É pública e notória, além disto, a campanha por intervenção externa em assuntos domésticos do nosso país. Quem faz essa campanha? Essa campanha está sendo produzida nos Estados Unidos pelo ex-deputado Eduardo Bolsonaro, por um senhor chamado Paulo Figueiredo, aquele senadora Zenaide, que desrespeita as mulheres, aquele que disse que mulher não sabe votar, aquele que veio de um triste, momento da nossa história. Então, senador Paim, eles estão lá nos Estados Unidos conduzindo essa política junto ao governo Trump de janeiro a julho, para que o tarifaço viesse, porque o tarifaço era bom, porque o tarifaço ia botar o Brasil no rumo certo, porque era muito bom para os Estados Unidos que tivesse esse tarifaço. Então, a origem do tarifaço está aí, nessa relação política, que veio acompanhado de sanções que também seriam aplicadas ao Brasil. A estratégia de colocar o Brasil, de colocar os Estados Unidos contra o Brasil, foi desmascarada, porque nós fomos altivos e soberanos. Ao ser desmascarada, e ao mesmo tempo a negociação que ocorreu com o presidente Trump, colocou o Brasil em outro patamar e em outra rota. Nós fizemos aquilo que é importante fazer em momentos de polêmicas e de desafio. Nós expusemos com a santa ira que é necessário fazer nesse momento, mas não abdicamos da negociação. Negociação soberana, negociação altiva. E conseguimos, que o povo brasileiro sabe, o que foi que nós conseguimos em relação a essas questões do primeiro tarifaço, que aqui chegou imposto pelos Estados Unidos. Agora que isso foi desmascarado, o candidato, pré-candidato da oposição, pede que os Estados Unidos adiem toda essa negociação para depois das eleições presidenciais a aplicação
de tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. O interesse é republicano? O interesse é pelo Brasil? Ou o interesse é pelo calendário eleitoral? Afasta de mim isto que prejudica a minha eleição. Afasta de mim, tira do meu colo isto que o povo brasileiro não aceita, porque aí eu também não vou aceitar. Então, senador Paim, não dá para a gente ver o nosso país exposto desta maneira durante a audiência, senadora Zenaide. Convocar uma potência estrangeira a pressionar o seu próprio país. Quem é patriota nesse momento? É quem defende a pátria. Quem não é, quem trai a pátria. Fazer oposição ao governo é correto, é democrático. São os votos das urnas que nos colocam em uma ou em outra posição. E sejamos fiéis aos votos das urnas. Não tenho nenhum problema de dialogar com quem faz oposição ao governo. Ao país é diferente. Quem faz oposição ao país e se arvora de fazer isso em audiência com gente de todos os outros, países, a gente precisa realmente denunciar, porque tais posições subordinam os interesses nacionais a objetivos eleitorais e a agenda que não é do nosso país. A agenda que é a agenda que a gente deseja. O equilíbrio nas balanças comerciais, a relação de respeito soberano, e por conveniência política, e talvez medo do presidente Lula, daquilo que o presidente tem construído nesse seu governo, e no respeito internacional que o presidente Lula tem angariado. Quem acompanha Lula em agendas internacionais vê isso. Lula não é mais apenas o presidente do Brasil, Lula não é mais apenas o grande líder da América Latina, Lula é uma grande liderança internacional, respeitada, ouvida, e aquilo que tem colocado nesses fóruns internacionais, muito bem aceito. Então, a gente ouvir pedido de que os Estados Unidos suspendam ou adiem a imposição de tarifas sobre produtos brasileiros, defendendo o PIX como uma inovação nacional, mas, ao mesmo tempo, colocando a política e a ideologia também nessas relações comerciais, senador Paim, a gente não pode permitir nem deixar passar sem que a denúncia, sem que a contestação, sem que a indignação seja feita. Vejam o que foi dito. Tem poucos dias, inclusive, que o secretário de Estado dos Estados Unidos, o tal do Rubio, agradeceu ao pré-candidato, vergonhosamente, eu acho, para nós, é aquilo que a gente chama de vergonha alheia, não é? Porque ele estava colocando a sua possível equipe, a sua pretensa equipe de transição, caso ele fosse eleito, à disposição dos Estados Unidos. Eu nunca vi fazer transição com outro país. Transição, até pela regra legal, ela se faz entre uma equipe que está chegando e uma equipe que está saindo, até se for do mesmo governo, como eu desejo e aguardo e tenho consciência de que será. Aí vejam, ponto 1, senador. Defendem a desregulamentação de plataformas digitais, permitindo que conteúdos criminosos e violência online sigam todo o debate que nós acabamos de fazer aqui, com a proposta do deputado Osmar Terra. Propõe reduzir os vínculos com o Mercosul e buscar um acordo bilateral com os Estados Unidos, inspirado no modelo argentino. Como é que está a Argentina hoje, minha gente? Quais são os índices de desemprego da Argentina? Quais são os índices de insatisfação, de adoecimento mental? Quais são os índices de inflação da Argentina? Que modelo é esse? É o modelo azul? Nós aqui estamos no tapete azul, porque estão assim nos chamando.
É o modelo azul contra o modelo vermelho? Que é isso? É você trazer a ideologia pura e nua para um debate que vai muito mais além disto, e como chefe de Estado, ele precisa ter essa conotação. Então, a gente está vendo que é ao laranja que ele será, ou ele seria submetido. A integração regional favorece a nós. E ela vem avançando. Ela vem avançando. A gente não pode retroceder nela. Assinala também, para prejuízos, setores específicos, com tarifas que desconsidera assimetrias comerciais e subsídios americanos, podendo afetar nossos empregos, podendo afetar nossa produção, podendo afetar as exportações brasileiras. Por exemplo, lá no Nordeste, senadora Zenaide, lá no meu Pernambuco, acaba e ataca toda a cadeia sucro-alcooleira. 70% das informações das exportações de açúcar, tarifa zero. Qual o interesse disso? Nos prejudicar. Qual é a consequência disso? Nos prejudicar. No campo do meio ambiente, concluindo, já me encaminhando para a conclusão, senhor presidente. No campo do meio ambiente, eles vão para fora para reforçar críticas internacionais à pecuária brasileira, omitindo indicadores ambientais do governo passado, que era para passar a boiada, etc. e tal, e silenciam sobre o aumento do desmatamento na gestão anterior e a redução do desmatamento no nosso governo. 37% menos desmatamento na Amazônia. Todo mundo vê a crise climática. Todo mundo vê que chove quando não devia, que faz frio onde não fazia, que tem ondas de calor onde nunca houve. Então, em relação a patentes, nós defendemos a entrada de genéricos e biosimilares, com impactos sobre o acesso a medicamentos e a custos do SUS. Eles jogam tudo isso fora para poder priorizar a empresa farmacêutica norte-americana. É como se o Brasil voltasse a ser colônia. Agora, não de Portugal, mas dos Estados Unidos. Sobre nossa autoridade, nós só apoiamos a interferência estrangeira, não apoiamos a interferência estrangeira em assuntos do Brasil. Nós defendemos uma relação civilizatória, uma relação que caiba em cada país as suas sanções e o seu modo de governar. Sanções unilaterais são intrusas e não cabem neste momento. Senhor presidente, eu digo isso agora para não parecer que nós estamos atuando de maneira eleitoral. Mas a ONU fez uma pergunta, que para você estar lá nesse local, você tem que se inscrever antes. Quem vai falar tem que se inscrever antes. E a ONU fez uma pergunta ao senador Flávio Bolsonaro. Como é que o senhor pretende tratar, né, essas questões no contexto do Brasil? Ele respondeu: eu sou um agente político. Eu sou um agente político. Então, está ali tomando uma posição de acordo com aquilo que ele está querendo e pensando, e que, infelizmente, ao expô-la, prejudicou o Brasil. Atacou o presidente Lula, atacou, inclusive, nós, indiretamente, que fazemos e atuamos em direção de projetos, de propostas, votamos e temos aprovado, nós e a Câmara de Deputados, e a gente se pergunta para quê? Para levar para fora e buscar apoio dos Estados Unidos, pelo que ele disse, não sou eu que estou dizendo, para um projeto eleitoral na disputa presidencial. Senhores, senhoras, isso não prejudica o presidente Lula. Isso prejudica o Brasil. É uma intervenção que a gente não pode permitir
que aconteça. Eu desejo que o restante, né, das... Senadora, mais 1 minuto para concluir, por favor. Concluir mesmo. Eu desejo que o restante das discussões que vão ocorrer ainda, não é? Elas, de fato, elas possam recompor uma relação que, a muito custo, ela foi construída. Porque um presidente que obriga a FIFA a desfazer um cartão vermelho dado a um jogador de futebol, não quer jogar no sério, não quer jogar nas 4 linhas de um campo de futebol e também não quer jogar com respeito à Constituição brasileira e às leis internacionais. Por isso, senhor presidente, estamos atentos e atentas e não vamos permitir que isso ocorra no nosso país. Muito obrigada.